Graça e paz, amém, meus irmãos? Vamos fazer uma meditação aqui do texto de Mateus, capítulo número 5, versículo 38. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 38 ao 42. Amém, os irmãos encontraram? Amém? Diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhe digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém queixar, processá-lo, tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Deem a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Amém? Amém. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, queremos lhe agradecer, ó Deus, por estarmos aqui em Tua presença, Pai. Senhor Deus, que o Senhor possa falar conosco, Senhor, através da Tua bendita palavra, Senhor. Graça te damos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor. Que o Senhor possa iluminar nosso entendimento, Espírito Santo, para que nós possamos entender e compreender a Tua palavra, Senhor. Nos usa, Senhor, como canal de bênção para a Tua igreja, Senhor. Graça te damos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, os irmãos podem sentar, amém? Deus colocou esta palavra no meu coração, irmãos, na segunda-feira à tarde, e comecei a pensar sobre a questão da vingança, da ira, e depois eu vou falar sobre um acontecimento que ocorreu, que todo mundo, acredito que ficaram sabendo através dos noticiários, uma história muito triste, mas que Deus ele possa, através da sua palavra, falar conosco, para que nós possamos aprender as lições que Jesus deixou aqui no Sermão da Montanha. Umas das lições, né? Porque o Sermão da Montanha começa no capítulo 5 de Mateus, o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7. Eu vou trazer uma introdução, amém? Para que nós possamos entender melhor. Ninguém pode viver por si mesmo. O Sermão do Monte sem a ajuda do alto. Porque o Sermão do Monte ele foi endereçado para cristão, para crentes, para quem nasceu de novo. As regras, as atitudes que Jesus disse ali no Sermão da Montanha, não é para o não crente, é para o crente. Isso aqui é muito importante. Os judeus sempre tiveram o entendimento que o reino de Deus é um algo externo, mecânico, militarista e materialista. E foi esse o motivo que Mateus apresentou através das palavras de Jesus nesse sermão, o verdadeiro ensino que deve ser uma realidade essencial e espiritual na vida do crente. Jesus chegou ao lugar que escolhera e se assentou. Naquela época, esta era uma postura tradicional de um mestre em uma sinagoga ou escola. Jesus, como mestre por excelência, proferiu o Sermão do Monte no início do seu ministério público, logo após o seu batismo e tentação. E no versículo 38, como nós acabamos de ler, Jesus ele fala: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Jesus citou o texto, um trecho que está lá no livro do Êxodo, capítulo 21, versículo 24, que diz: olho por olho, dente por dente, e mão por mão, e pé por pé. Os fariseus apelavam para essa lei a fim de justificar a sua retribuição e a vingança pessoal. O principal objetivo desse preceito mosaico era o de controlar os excessos. E aos juízes competia averiguar se a justiça estava sendo efetuada olho por olho e dente por dente, e não mais.
Essa era uma lei para os tribunais civis, estabelecidos com o fim de desencorajar a prática da vingança privada. Então, quer dizer, quando acontecia algo ali entre o povo judeu, ali, eles tinham que se achegar diante dos juízes da época e apresentar a causa. E o juiz iria ali averiguar, e o que iria redigir a sua opinião acerca da situação ali seria este mandamento: olho por olho, dente por dente, pé por pé. Não mais que isso. Se numa briga aí, o camarada aí bateu na pessoa e feriu seu olho, vazou seu olho numa briga, então essa outra pessoa que o feriu deveria ser arrancado o seu olho também. É olho por olho. Se numa briga aí deu um murro e arrancou o dente da pessoa, então essa pessoa que feriu teria que perder seu dente. Então, dente por dente, olho por olho, pé por pé. Não mais que isso, né? Não exceder, não o excesso, né? Em Levítico 19, capítulo 19, versículo 18, diz assim: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então a questão é a vingança, né? Porque às vezes algo que uma pessoa causava naquela época, a pessoa queria sempre a mais, porque nós somos assim. Se uma pessoa nos fere, nós não queremos apenas ferir a pessoa com o mesmo nível que ela nos feriu. Nós queremos mais, muito mais às vezes até tirar a vida da pessoa. Quer dizer, se o homem chegasse a cegar o outro, né, como eu já disse, não deveria ser morto por esse motivo. Antes seria olho por olho. Se fosse arrancado o dente de semelhante, a vítima só teria o direito de arrancar um dente do seu ofensor. O castigo era sempre equivalente à ofensa, sem jamais excedê-la. Então os irmãos estão entendendo, né? Então o castigo sempre era levado no mesmo nível. Arrancou um dente, é dente por dente, olho por olho. O revide faz parte do nosso instinto natural. Queremos acrescentar mais do que é justo. Basta uma pequena ofensa para que a pessoa ofendida procure tirar vingança, incluindo danos físicos e até tirar a vida do ofensor. Olho por olho, dente por dente é uma lei universal aplicada no mundo a qualquer nação, para que a lei e a ordem controlem os excessos. E aqui eu vou contar a história triste que aconteceu, se eu não me engano, semana passada. Recentemente vimos uma triste notícia de um atropelamento, em que um motorista de um carro de luxo atingiu pelas costas um motociclista em alta velocidade e o matou. O atropelamento teria ocorrido após uma briga no trânsito. Palavras do pai da vítima: eu só queria saber por que ele fez isso. Por mais que tenha quebrado o retrovisor ou algo do tipo, não justifica ele ter tirado a vida do menino. A vida vale um retrovisor? Isso foi no dia 29/7/2024. Creio que talvez alguns irmãos, ou quase todos, viram essa triste notícia, que passou nos noticiários. Quer dizer, pelo um retrovisor quebrado, o camarada daquele carro de luxo perseguiu ali o motociclista e o atingiu, o atropelou, tirou sua vida, por causa de um retrovisor. Então, você vê que o excesso, no caso ali, seria aplicado a lei. Se ele não tivesse feito isso, o rapaz teria que pagar o seu dano, que era um retrovisor, e nada mais que isso. É apenas pagar um retrovisor do carro. É isso. Mas pelo contrário, pela ira do seu coração, pela raiva, ele excedeu, acabou com o carro, destruiu. E o pior, tirou a vida de uma pessoa. Muito triste isso. E no versículo 39, Jesus diz: mas eu digo, não resistam ao perverso. Foi à luz desse pano de fundo que o nosso Senhor Jesus apresentou esse ensino. Porém, alguns dizem:
temos que aceitar as Escrituras exatamente como elas são. E a Bíblia diz: não resistais ao perverso, e nada mais precisa ser dito. Porém, se aceitarmos essa errada interpretação, iremos cair em um grande erro. Um escritor cristão chamado Conde de Tolstói dizia que essas palavras de Jesus precisavam ser entendidas literalmente. O exército, a força policial e mesmo os magistrados, segundo ele, é algo anticristão. Os policiais resistem aos perversos, portanto, não deveriam dispor de forças policiais. Segundo esse escritor, quando Jesus disse: não resistai ao perverso, quer dizer, o perverso vem de frente com você, causa um mal, e você que tem que fazer como cristão? Nada. Não chamar a polícia, nada. Um exemplo: você está dirigindo, a pessoa vem, bate no seu carro, e você não deve fazer nada, procurar a polícia, nada. Não, está tudo certo aí, eu me viro, eu arrumo o carro, e assim por diante. Não deve chamar a polícia. Isso é um conceito desse escritor cristão, que é um erro. Nós vamos aprender, na verdade, que Jesus ele não quis dizer isso, pois temos que entender todo o seu contexto. Não podemos pegar um texto isolado, é a regra da hermenêutica, pegar um texto, uma das regras, pegar um texto isolado e desse texto isolado fazer uma doutrina. Na verdade, temos que entender todo o seu contexto. A lei desmascara o perverso e o mantém sob o controle de Deus. Foi ele que determinou todas as autoridades que existem e deve executar a vontade de Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1, que diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Opa, peraí. Então, esse escritor está totalmente errado, porque as autoridades estão aí para que as leis sejam cumpridas, para que haja ordem na sociedade. Porque já pensou, irmão, se não tivesse a polícia, se não tivesse os juízes, se não tivesse as autoridades, como seria uma nação? Seria uma bagunça só. Mas esse versículo, irmãos, ele é um dos versículos da Bíblia, talvez um dos mais difíceis de se entender. Porque Jesus fala assim: não resistais ao perverso. Mas peraí, como assim, Senhor? Então, o perverso vem diante de mim, me causa um dano, e eu não posso fazer nada. Será que foi isso que Jesus quis dizer? O ponto aqui, irmãos, que Jesus está tratando é a reação do crente como indivíduo. As coisas que foram feitas contra a sua pessoa. Qual é a sua atitude consigo mesmo? Se formos crentes autênticos, precisamos morrer para o próprio eu. Então, o que Jesus está tratando aqui, nada mais é, irmãos, do que a atitude do nosso coração. É como o meu coração, como eu ajo comigo mesmo, diante de uma situação em que o perverso me causou. Jesus, de maneira nenhuma, está dizendo aqui que não devemos buscar, diante das nossas leis, a ajuda, o amparo da lei. Mas ele está falando a nossa atitude do nosso coração. E, para entender melhor, eu escrevi aqui: há 3 níveis na vida. O primeiro nível, falando com relação a isto, é o nível mais baixo, é o nível demoníaco, onde devolvemos o bem com o mal e o amor com o ódio. Quem não conhece pessoas assim? Que ela devolve o bem com o mal e o amor com o ódio. Esse é o nível mais baixo. O nível que está no meio ali, Nele, devolvemos o bem com o bem, quer dizer, se a pessoa me faz o bem, retribuo o bem para ela. Porém, se a pessoa me faz o mal, eu retribuo ela com o mal. Esse é o nível mais, talvez, seja o nível mais comum na sociedade. Mas qual é o nível do cristão? É o nível mais elevado. O nível do cristão, no qual devolvemos o mal com o bem, o ódio com o amor. O nível mais alto é o do cristão.
Esse deve ser o nosso nível. Mas esse nível, ele só é alcançado com a graça de Deus sobre o homem. Humanamente falando, é impossível viver estas regras do Sermão da Montanha. Uma das regras é esta aqui no qual estamos pregando. Precisamos nos desfazer do espírito da retaliação. Qual é a nossa reação quando alguém vem a nós e dar um tapa na nossa cara? Queremos fazer o quê? Tirar a vingança. Essa que é a grande realidade. Aí você fala, poxa pastor, mas em João capítulo 18, versículo 22 a 23 diz, né? Jesus diz, dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam, deu uma bofetada em Jesus dizendo, é assim que fala o sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus, se falei mal, dá-me testemunho do mal, mas se falei o bem, por que me feres? Peraí, Jesus reagiu. Jesus não virou outra face e falou, pode bater na outra. Vamos entender. Outro caso também é com Paulo e Silas. Em Atos capítulo 16, versículo 37, eles haviam sido lançados em uma prisão na cidade de Filipos, e seus pés tinham sido atados ao tronco. Após o terremoto e todos os eventos que ali aconteceu, os magistrados viram o grande erro que causaram a Paulo e Silas, e deram ordem para que eles fossem soltos à surdina, escondido. Eles viram o erro que eles causaram, cidadãos romanos, não poderiam fazer aquilo, está na lei. Opa, peraí, fizemos um grande erro. Ó, Paulo e Silas, ó, dá o pé aí, meu, sai fora aí à noite aí, tal, tá tudo certo. Mas Paulo falou, opa, peraí, né? Porém, a resposta de Paulo foi que, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e reconheceram e recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, quer dizer, nos colocaram no cárcere, nos bateram, e nós somos cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. E os magistrados tiveram de vir à prisão para libertarem pessoalmente e os enviados do Senhor. Quer dizer, eles erraram. Mas espera aí, Paulo não deu a segunda face, pastor Rodrigo. Paulo, ele protestou. Irmãos, Jesus não está condenando o nosso protesto. A questão é a atitude do nosso coração. Jesus protestou contra aquele ataque violento do oficial de justiça porque ele enfatizou o valor da lei. Quer dizer, você está infringindo a lei, você não pode me bater. Jesus não perdeu as estribeiras, não levou para o lado pessoal, ficando irritado. É como se Jesus estivesse dizendo para ele, ferindo-me desta maneira, como você bem sabe, está transgredindo a lei. Jesus não levou para o lado pessoal. Jesus levou para a lei. Você está errado, você não pode fazer isso. O apóstolo Paulo, da mesma maneira, quis mostrar para os magistrados que eles agiram de maneira errada, indo contra a lei romana. Um exemplo, irmãos. Como eu falei de acidente, né? Uma pessoa vai e bate no seu carro. Já aconteceu comigo. Um dia, uma pessoa veio e bateu no meu carro. E foi um acidente muito feio, porque capotou o carro da pessoa. Né? Eu parado, a pessoa bateu no meu carro, capotou, quase tirou a minha vida, a minha esposa, dos irmãos que estavam no meu carro. E na hora, irmão, veio no meu sentimento, no meu coração, o desejo do revide, de querer bater nele. A pessoa bêbada, né? Causou aquilo, né? Um acidente muito grave, o carro dele ficou capotado, né? Até os bombeiros, quando chegaram ali no local, eles falaram assim, eu nunca vi um carro capotado numa subida, é a primeira vez. É comum na descida, mas numa reta, mas numa subida, né? Para vocês verem a velocidade que essa pessoa estava, a imprudência dele. E no meu coração, né, veio o sentimento de ira, de raiva, para querer fazer justiça com as minhas próprias mãos. Mas na hora, uma graça de Deus veio também sobre mim e me acalmou. E eu não fiquei magoado e não quis ter a satisfação com ele. Quer dizer, eu agi corretamente.
Eu não levei para o meu coração. Eu não levei um sentimento de injustiça que me excedesse naquele momento, talvez até com uma certa justificativa, e tirar satisfação com o camarada e querer fazer justiça com as minhas próprias mãos. Não, a graça de Deus veio naquele momento, eu me acalmei, dei água para ele, entrou ali na igreja onde eu congregava na época, onde nós congregávamos na época, tratamos ele bem, tudo certo, né? Depois chegou uma pessoa que não é crente, rapaz, se você morasse aqui na área, o negócio ia ser diferente, né? Nós ia para cima do camarada, eu falei, não precisa disso não, tá tudo certo, estamos bem aqui, tal, e assim por diante. Porém, eu como cidadão, eu fui até a delegacia e fiz a denúncia. Esse é o meu papel, esse é o nosso papel. Foi isso que Paulo fez, foi isso que Jesus disse. A pessoa não pode sair dirigindo aí sem habilitação e bêbado. Existem leis. Então nós temos que sim, né, buscar as leis que estão vigentes no nosso país, né? Mas não devemos levar o que o opressor faz contra nós para o nosso coração. É isso que Jesus quis dizer com relação ao perverso, né? Você, quando o perverso lhe causar um dano, meu filho, quando ele causar um grande problema para você, diante da lei, você está respaldado. Mas você não deve procurar o que? O revide, levar para o coração, querer bater na pessoa, ficar irritado com aquela pessoa, irado, arrumar confusão. É isso que não podemos fazer. É por isso que eu disse no início que o sermão do monte é para cristão, o sermão da montanha é para quem nasceu de novo. Falando isso para uma pessoa que não é crente, ele fica escandalizado, falou, que é isso, rapaz? Isso não pode. Tudo bem, nós entendemos, porque ele não é crente, mas para nós que nascemos de novo, do alto, nascemos de novo, somos cristãos, temos que agir assim, temos que agir desta maneira. No versículo 40 do capítulo 5 de Mateus, Jesus diz, e se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, desde que leve também a capa. De acordo com as leis judaicas, um credor podia tomar a túnica, que é a roupa interior, de devolver do devedor como fiança. Mas se a roupa externa, que é a capa, lhe fosse tomada, teria que ser devolvida antes do pôr do sol, porque era natural que o devedor precisaria dela como proteção para o frio à noite. Porque sabemos que naquela época na Palestina, né, irmãos, à noite faz muito frio, né? Então era comum ali as pessoas que moravam na rua tal usarem uma capa. Mas se essa pessoa causou algum dano, né, tinha o direito da pessoa, né, que ali sofreu aquele dano, tirar-lhe a capa, era a lei, né? Me dá a capa, me dá aqui, vai ficar sem a capa aí. Mas à noite ele teria que devolver a capa. E no versículo 41 Jesus diz, se alguém o força a caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. Os soldados romanos tinham por lei o direito de recrutar mão de obra de qualquer cidadão do império, pois a Palestina havia sido dominada pelos romanos pelos romanos. E um exemplo, para levar uma carta ou levar uma carga, né, um soldado poderia chegar ali no judeu e falar assim, meu filho, pega essa carta aqui, tá bom? E leva ali, né? Ele tinha que caminhar, era obrigação, 1 milha. 1 milha romana media quase 1,5 km. Então, já pensou, irmãos? Você está ali no seu afazer, no dia a dia, trabalhando, chega uma pessoa e fala assim, carrega para mim isso aqui. Você vai ficar feliz? Não. Você vai ficar, beleza, vou levar para você. Não. Você vai ficar, poxa vida, quem é você, rapaz, para me fazer isso? Né? Mas era a lei da época, tá, irmãos? Porque a Palestina, como eu disse aqui, estava dominada pelos romanos, então era a lei. Eles tinham que obedecer. Se o soldado romano chegasse num judeu ali e falasse, meu filho, pega isso aqui, essa carga, tá bom? Deixa o que você está fazendo. Tá? Pega essa carga aqui, eu tenho direito. Vai dar mais ou menos 1.000 milhas. Né? 1 milha, que no caso seria 1.000 passos. Né?
Então, ó, pega aqui, tá bom? Né? E vai levar. E você era obrigado a levar. Mas Jesus, ele fala assim, não leva apenas 1 milha, mas 2. Você não estava feliz com 1, Jesus? Imagine com 2. Porque como é que era, pastor Rodrigo? Um exemplo, eu cumpri ali o meu papel da lei, é lei, 1 milha, carreguei, tá, carreguei 1 milha. Aí que o soldado fazia? Arrumava outro, né? Ó, um exemplo, se fosse 3 milhas, né? Vamos supor, mais outra pessoa, até chegar ali ao destino, uma carta, uma carga e assim por diante. Mas Jesus, ele disse, não só 1 milha, mas 2. Jesus quis mostrar nesses 2 ensinos que o cristão deve fazer além daquilo que é lhe solicitado. E quando fazemos mais do que é solicitado, o resultado disso é que quando terminar sua caminhada de 2 milhas, aquele oficial lhe dirá, mas quem é esta pessoa? Por que ela agiu desta maneira? Olha só, irmãos. Quer dizer, quando fazemos além daquilo que nos é proposto, né, as pessoas sempre vão perguntar, mas peraí, você cumpriu uma obrigação, mas você está fazendo muito mais do que é proposto pela lei. Quem é você? Segundo a história, até o nosso querido irmão Léo estava falando sobre missões, ao lembrar da história do Hudson Taylor, né? Um dos grandes missionários ali que foi ali para a China, né? Foi o primeiro missionário, né? E um grande homem de Deus, missionário, enfim, fez um trabalho ali glorioso na China. Muitas almas se converteram ao Senhor Jesus, né? Ele era um homem também muito versátil, inteligente, né? Enfim, abriu empresas ali, firmas ali para trabalhar com tecidos e assim por diante, né? E Hudson Taylor, ele se vestia como um chinês, né? Que naquela época era até um escândalo, né? Para os missionários, né? Porque os missionários, né? Tinha aquele costume de usar a sua roupa nativa do seu país, né? Mas não usar a roupa nativa do país que ele está evangelizando. Então Hudson Taylor colocava a roupa de um chinês mesmo ali. E diz que um dia o Hudson Taylor estava ali numa beira do rio esperando um barco chegar para ele atravessar ali o rio. E ele deu um aceno. E o barqueiro vendo ele, né, vindo em sua direção, né, chegou outro chinês, né, simplesmente olhou assim e tal, viu que ele estava na frente e empurrou o Hudson Taylor e ele caiu tinha uma poça de lama, se sujou todo. E o barqueiro chegou e falou assim, não, primeiro está ele que me chamou primeiro, não vou levar você. O Hudson Taylor se levantou, se recompôs e falou assim, vem comigo no barco, vamos juntos. Glória a Deus. Obrigado, pastor. E quando os dois se assentaram no barco, aquela pessoa que lhe causou esse dano falou, mas quem é você? Você vê que o nível do cristão é mais alto, irmãos, que o do mundo. Eu sei que às vezes no nosso coração, ele não quer fazer isso. Nós não queremos, irmãos. Quando alguém nos causa um dano, nós queremos retribuir com o dano também. Nós queremos vingança. E Jesus está falando que não podemos agir assim. O nosso nível, irmãos, é alto. É o nível do cristão. Não queremos, irmãos, não temos que ter sentimentos de vingança do nosso coração. E Hudson Taylor foi a sua viagem ali com aquela pessoa e falando do amor de Deus. Outra história de um ex-boxeador, né? Lá no... Eu não vou lembrar agora a data que eu li. Lá nos Estados Unidos, ele trabalhava numa mina de carvão. Ele era muito conhecido. Aí ele se converteu ao Senhor. Mas antes da sua conversão, havia um camarada lá que tinha uma raiva dele. Mas, logicamente, né, não via peitar o camarada, porque o camarada é lutador de boxe, né? Então, opa, peraí, né? Deixa quieto. Mas, rapaz, eu tenho uma raiva desse homem. Aí ele se converteu. Aí esse camarada que tinha ira
contra ele, chegou nele e foi tirar satisfação. E ele foi e deu um tapa nele. E ele olhou para ele, porque sabemos que, humanamente falando, um boxeador, se desse um murro nele, ia cair ali, pronto. Né? Ele poderia agir assim, mas o nível dele já estava alto, porque ele nasceu de novo. E ele olhou simplesmente para ele com amor, falou assim, como Jesus me perdoou, eu também te perdoo. Glória a Deus. Glória a Deus. O nível do cristão era mais alto, irmãos. Nós não podemos se comparar com o mundo. Às vezes sofremos tanta injustiça e nós queremos ir para o revide. Queremos levar para o coração. Como eu disse, irmãos, existem as leis. Ok, temos que buscar, depende do que acontecer com nós, né? Depende da situação, né? Um roubo, temos que fazer um boletim de ocorrência. Está tudo certo, essa questão. Mas não podemos chegar na pessoa que nos ofendeu, bater nela, querer tirar satisfação com as próprias mãos, fazer justiça com as próprias mãos, e assim por diante. Nós temos que orar por ela, temos que abençoar a vida dela. Jesus, quando era maltratado, ele orava. Estevão, quando foi apedrejado, ele orou a Deus, falou: Senhor, perdoa ele, Senhor. O homem estava sendo apedrejado, irmãos. Imagine, irmãos, sendo apedrejado e orando a Deus, pedindo para que Deus os perdoasse. Jesus na cruz também fez a mesma coisa, foi o nosso maior exemplo, e ele é. Aí nós vamos ver o apóstolo Paulo, que fundou a igreja de Corinto, um exemplo. Ele iniciou o trabalho ali, irmão, de missão. Mas com o passar do tempo entraram ali falsos mestres. E esses falsos mestres estavam acusando o apóstolo Paulo, que ele não era apóstolo coisa nenhuma. E sabe o que aconteceu, irmãos? O apóstolo Paulo chegou na igreja de Corinto, ele foi expulso da igreja. Ele poderia levantar a mão e falar: peraí, eu sou um apóstolo, eu fundei essa igreja, eu iniciei o trabalho aqui, vocês estão errados. Pelo contrário, o apóstolo Paulo orou por eles, ainda continuou doutrinando eles. Eles poderiam simplesmente abandonar a igreja de Corinto, falar: não quero mais saber dessa igreja, olha o que eles fizeram comigo, eu sou o pai deles na fé, eu iniciei esse trabalho. Mas não, pelo contrário, porque o compromisso do apóstolo Paulo era com Deus e não com os homens. A mesma coisa deve ser o nosso compromisso, é com Deus e não com os homens. O que importa, irmãos, é o que Deus pensa de nós e não o que o mundo pensa de nós. Às vezes, irmãos, somos levados por esse sentimento: mas peraí, se fulano saber o que eu fiz, se cicrano, não importa, meu irmão, o que importa é Deus, o que Deus sabe de nós, do nosso caráter, das nossas atitudes. No versículo 42, Jesus continua: dê a quem pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Jesus não está ensinando, irmãos, que devemos sair por aí emprestando dinheiro, tá? Para qualquer um, não é isso, tá bom? Vamos entrar num, né, não é essa questão aqui, né? Como o escritor, né, Conde de Tolstói falou, né? Literal, não é literal aqui, tá, irmão? Temos que entender o contexto. A questão é o agarro firmemente do que é meu e não divido, não empresto para ninguém. O que é meu é meu. Jesus está indo contra esse sentimento que às vezes nós temos no nosso coração. Nós temos condição, talvez, de ajudar a socorrer alguém, mas você fala: não, eu não vou fazer, eu não quero, eu tenho condição, mas não vou, o que é meu, não divido com ninguém. Se podemos ajudar, por que não ajudar? Se este homem está padecendo alguma necessidade real, irmãos, cumpre-nos o dever de ajudá-lo, se é que tenho possibilidade de fazê-lo. Se você tem a possibilidade de socorrer uma pessoa, socorra, ajude. Em 1 João capítulo 3, versículo 17 a 18, João ele fala: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Quer dizer, irmãos, já pensou? Você vê o irmão na igreja que está passando por necessidade,
não é um vagabundo, é uma pessoa que trabalha, mas está passando um momento difícil na vida que todos nós passamos. Aí você tem condição de ajudar, fala, não vou ajudar. Opa, pera aí, irmão. Você tem que rever a sua vida com Deus. Talvez não houve novo nascimento. Talvez você é um crente nominal, né? Gosta de vir para a igreja, acha bacana, né? Mas a igreja não é lugar para isso. A igreja é lugar para que nós possamos aprender de Jesus a sua palavra e para que o nosso caráter seja forjado. A igreja não é um lugar de apenas uma reunião para ter comunhão, além de ter comunhão que é bíblico, não estou falando isso, tá bom, irmãos? Deixar muito claro. Mas só que, né, um lugar apenas de, entre aspas, né, para ouvir aquela pessoa, faz tempo que eu não vejo você, que bom te ver, né, que não sei o quê, jogar conversa ao ar. Não, não é isso. A igreja, todavia, a igreja do Senhor Jesus, estamos aqui para aprender sua palavra, para adorar a Deus, para cultuar e assim por diante. E se eu vejo uma pessoa, um irmão, que está passando por necessidade, eu tenho condição de ajudar, por que não ajudar? Por que não socorrer aquele irmão? E no versículo 18, João conclui: filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas em ação e em verdade. É muito fácil falar, eu amo o irmão. Mas quando esse irmão passa uma necessidade, você tem condição de ajudar, você não ajuda. Será que você ama esse irmão? Ou você tem um sentimento de egoísmo no seu coração? Ou você ama tanto as riquezas, o dinheiro, que você fala, o que é meu, e já era. Eu corri atrás. Ué, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Ok. Mas se você tem esse sentimento no seu coração, isso mostra que talvez você não nasceu de novo. Porque é natural do cristão que nasceu de novo socorrer o irmão. Isso é natural, isso é normal. Isso não é nada demais. Isso até deveria ser comum na igreja de Cristo, entre nós. É comum, deveria ser comum, nada demais. Quantas vezes, irmão, eu cheguei aqui nos irmãos, não vou falar nome. Irmão, você pode me ajudar? Pastor Rodrigo, vou ajudar você. Eu posso te socorrer. Eu não vou citar nome porque talvez eu possa cometer injustiça, porque tem outros também que me socorreram. Mas você vê, irmãos, que é natural. Porque esse é o sentimento que tem que ter nos nossos corações. Se nós nascemos do alto, se nós nascemos de novo. Eu sei, irmãos, que os ensinamentos de Jesus, aí você fala, poxa, pastor, é difícil, hein, pastor? Imagina a multidão ouvindo isso. Senhor, poxa, Senhor. Mas eu vou ter que carregar, Senhor, 2 milhas, Senhor. Uma eu já estou irritado. Eu sei, irmãos, que o nosso governo às vezes fazem leis que nós ficamos irritados, né? Meu Deus do céu, mais imposto, né? Como está aí, né? Até um meme aí, né? Fizeram do ministro aí, né? Muito engraçado. Mas enfim, você fala, meu Deus do céu, né? Tanto imposto, paga tantas coisas, não é fácil. Sabemos disso, irmãos, mas nós temos que cumprir. Está a lei aí. Podemos ficar indignados, mas não podemos levar isso para o nosso coração. A tal ponto de ficar irritado, irado com aquela pessoa e querer ir para o revide. Isso não podemos fazer. E aqui eu quero concluir esse sermão com 5 lições que aprendemos nessa noite. A primeira: não há nenhuma possibilidade de viver os ensinos de Jesus, no caso as suas lições do Sermão do Monte, se é que não nascemos de novo. O Dr. Martin Lloyd-Jones, em seu livro Sermão do Monte, ele disse assim que aplicar lições do Sermão do Monte para uma pessoa não crente é uma heresia. Quer dizer, como você vai exigir de uma pessoa que não é crente padrões do Sermão do Monte? Então é uma heresia. Sermão do Monte, os ensinos de Jesus, não só do Sermão da Montanha, lógico, toda a palavra de Deus é para quem nasceu de novo. Porque a pessoa que não nasceu de novo ouve isso e fala, que é isso, rapaz, isso é bobeira. Isso aí, o pastor Rodrigo está meio biruta. Pastor Rodrigo, né? Não, mas se você nasceu de novo, você vai olhar para você, como eu olhei para mim hoje, durante a semana, e falei, meu Deus, me ajude a mudar, Senhor.
Eu não posso agir assim, Senhor. Tenha misericórdia de mim, meu Pai. Senhor, me ajude a melhorar como cristão, Senhor. Então essa é a atitude do cristão, ele se arrepende quando ele ouve a palavra de Deus. A segunda lição: não compete a nós a vingança. Temos as leis que estão aí para ser aplicada contra os infratores. A lei desmascara o perverso e o mantém sob o controle. E Deus foi que determinou todas as autoridades que existem e devem executar a vontade divina. Romanos capítulo 13, versículo 1. Então não é levar como o escritor, né, que eu citei aqui, o Conde Tolstói falou, literalmente. A pessoa vai lhe causar dano, você deve ficar muado ali. Não, tudo bem, está tudo certo, tudo bem, né? Como alguns pregam por aí, né? Levar o seu celular, né? Não tem problema. Você fica, não, tudo bem. Não, vai lá, faz a denúncia, ó, roubaram meu celular. Existem leis. Mas com relação ao seu coração, com a pessoa que lhe causou dano, o que você tem que fazer? Orar por ela, abençoar a vida dela. Falar, Senhor, tenha misericórdia dele, Senhor. Ele fez isso, Senhor, porque está nas trevas. É um ímpio, Senhor. Salve essa pessoa, Senhor. Mas não fala, não, se eu ver essa pessoa, a primeira coisa que eu vou fazer, rapaz, eu vou para cima. Como alguns já falaram, né? Pastor, eu sou crente, mas meu braço não é crente, não. Aí eu falei, rapaz do céu, seu braço não é crente, então eu tenho que nascer de novo, viu? Porque todo o corpo nosso tem que ser crente. É corpo, alma, espírito, enfim. Nasceu de novo, meu irmão. Que negócio é esse? Ah, pastor, mas sabe como é que é? Na hora, né? Não, tudo bem, na hora nós ficamos irritados. Irmãos, uma pessoa quase tirou a minha vida e da minha família, irmãos. Imagine, você acha que eu não fiquei irritado? Fiquei. Mas a graça de Deus veio sobre mim, como eu disse, e me acalmou. Eu respirei. Ô, meu filho, toma água aqui. Toma água. Ele todo, né, sem saber o que falar. Eu falei, não, fique em paz aqui. Deus abençoe sua vida, tem misericórdia de você. Mas eu fui o meu papel, fui na delegacia, fiz a denúncia, assim por diante. A terceira lição: não devemos se preocupar com os insultos e as ofensas pessoais. Quer dizer, quando a pessoa nos ofender, falar palavras desnecessárias, nós devemos ir para o revide, pastor? Não é isso, não pode fazer isso. Você tem que orar por ela, você tem que abençoar a vida dela. Não devemos ir para o revide, irmãos. Não devemos fazer isso. Quanto mais injuriava Jesus, mais Jesus os amava. Quanto mais perseguia os irmãos, mais eles pregavam o evangelho. E era perseguição, tá, irmãos? Era surra. Não era palavras, tá? Apenas, viu? Mas era açoites. Coitado de Paulo, meu Deus. Como esse homem foi açoitado, irmãos. Ele poderia falar, sabe de uma coisa? Que evangelho que nada. Tanto que muitos colocaram em dúvida seu apostolado por causa disso. Como pode um homem que fala que é apóstolo do Senhor Jesus e apanha tanto? Na verdade eles não entenderam. É que Paulo entendeu. Que na verdade, como ele diz, eu não vivo mais para mim, mas é Cristo que vive em mim. Então é Cristo que tem que viver em nossos corações. É a questão do eu. Esse eu nós temos que fazer que ele morra do nosso coração com a graça de Deus. A quarta lição: o cristão deve fazer além daquilo que lhe for solicitado. Então talvez você tenha alguém que lhe exige algumas coisas a mais, né? Faça, se comprometa. Talvez um patrão chega para você, né? O patrão chato, né? Fica exigindo certas coisas, faça com amor, né? Sabe de uma coisa, como o apóstolo Paulo também ensina, né? Nos ensina que temos que servir aos nossos patrões como se estivesse servindo ao próprio Senhor. Olha só. Nossa, pastor, mas não vou com a cara dele. Não faça isso não. Irmãos, isso é tão triste que é uma realidade, tá? Muitas empresas não contratam cristão porque são um dos que causa mais problema para a empresa. Nossa, pastor Rodrigo, sério, irmãos. Se nós, os cristãos, vivêssemos o evangelho, sabe como seria?
As empresas, quando colocasse aquela placa de precisa-se, né, de alguém, vaga, né, e iriam colocar assim, observação, se for cristão, melhor ainda. Se for cristão, ó, mas infelizmente, né, por muitos maus testemunhos de cristãos, causaram tanto dano na empresa que tem muitos patrões, isso é vergonhoso, irmãos, tem muitos patrões que não contratam crente. Por quê? Infelizmente, esses aí causaram danos para a empresa. Isso é triste, irmãos. Lógico, não estou generalizando, tá, irmãos? Não é isso, tá bom? Mas também não estou falando que quando o seu patrão lhe vem oprimir você a tal ponto de ir contra a lei trabalhista, você como funcionário tem que buscar sim, segundo a lei, né? Trabalhista, ok, está tudo certo. Mas o que nós vemos que é o excesso das coisas às vezes, né? A pessoa batendo boca com o patrão, xingando o patrão, crente. E isso vai trazendo o quê? Mau testemunho, irmãos. Ser carta viva é isso. Isso é ser carta viva, né? Ser a Bíblia aberta para o mundo. Porque, irmãos, o mundo, ele não olha a nossa fé. Fé não se vê. Mas as obras sim. As obras sim. A quinta lição. Não podemos ter um espírito egocêntrico de não ajudar aqueles que estejam sofrendo alguma necessidade. Então, irmãos, esse espírito egocêntrico não pode ter no nosso coração. Se talvez exista isso, temos que orar a Deus e falar, Senhor, tira isso do meu coração, eu sou muito apegado às coisas, Senhor. Ser sincero com Deus. Falar, Senhor, as coisas da vida, eu sou muito apegado, Senhor. Eu não posso ser assim, Senhor. Senhor, que eu possa ter um coração voluntário de ajudar. Né? Logicamente, irmãos, quando eu falo isso, irmãos, é dentro das suas condições. Né? Não é fazer além. Né? Não é isso que eu estou falando aqui. Né? É socorrer a pessoa que você pode ajudar a socorrer essa pessoa. Isso é prosperidade. Né? Quando você vê a história da igreja de Filipos, né? Que era uma igreja muito pobre, estava ajudando uma igreja mais pobre ainda. Os irmãos estavam socorrendo uma igreja mais pobre ainda. Os irmãos eram pobres, estavam socorrendo os irmãos mais pobres ainda. É um exemplo, é como se um irmão ali tivesse dois sacos de feijão, 2 quilos de feijão, né? 2 quilos de feijão. Ele falou, não, 1 quilo aqui é para o meu irmão. 1 quilo aqui eu passo a semana com a minha família. Mas esse 1 quilo aqui vai lá para socorrer aquela pessoa que está passando necessidade. Eu com 1 quilo, tá bom. Minha família nós passa aqui, né? Consigo trabalhar na semana e assim por diante, depois eu compro. Mas tem pessoas que não têm esse 1 quilo de feijão. Esse 1 quilo de café. Então, irmãos, que nós possamos, com a graça de Deus, viver esses ensinamentos que nós aprendemos hoje. Que as nossas atitudes possam mudar com nós mesmos, o nosso coração. Que nós possamos, com a graça de Deus, viver esses ensinamentos que aprendemos hoje, nesta noite. Não só ele, logicamente, né? Mas eu convido você a ler o Sermão do Monte. E ali você vai ver lições no qual Jesus ensinou. Porque Jesus, irmãos, ele não quis de maneira nenhuma, inclusive dentro do capítulo 5 ele fala, né? Eu não vi tirar a lei, eu não vim falar que existe uma nova lei, né? Pelo contrário, eu vim mostrar para vocês o verdadeiro significado da lei. O espírito da lei. Porque os judeus, na época, eles tiveram um entendimento na questão do material, do literal, esquecendo do coração. E esse é um grande problema. A atitude do coração. Então Jesus estava mostrando que é o espírito da lei. Jesus estava falando o verdadeiro significado da lei. O verdadeiro significado de olho por olho, dente por dente, pé por pé. O verdadeiro significado. Não só dessa, como de outras também, que ele cita aqui dentro do contexto do Sermão da Montanha. Então Jesus não está indo pelo contrário. Ele está mostrando o verdadeiro significado da lei, da palavra.
O 9º mandamento, irmão, não cobiçarás. A cobiça se vê? Não. A cobiça começa onde? No coração. Então, antes de uma pessoa fazer algo mal para outro, começa onde? No coração. Então você vê que já estava na lei. Jesus está recitando a lei. Jesus está falando da lei, mas mostrando para eles o verdadeiro significado da lei. Porque, irmãos, quando ele fala, Jesus traz o resumo que está, inclusive, na lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Quando eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todo o meu entendimento, irmãos, eu não vou ter outro ídolo. Deus vai ser meu verdadeiro Senhor e ídolo, é Ele, meu único Deus. Quando eu cumpro isso, irmãos, o que vai acontecer? Amarás o teu próximo. Eu não vou causar dano para o meu próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Resumo da lei. É o resumo da lei. Então o verdadeiro significado é esse. Mas que nós possamos, irmãos, com a graça de Deus, viver a sua palavra. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, para que Deus possa mudar cada dia o nosso coração, né, irmãos? Nosso coraçãozinho, né? Glórias a Deus. Sabemos, né, irmãos, que devido ao pecado, afetou, né, o coração do homem. Você pode ver que a criança, por mais linda que ela seja, por mais bonita que ela seja, ela já demonstra os traços de um pecador. Briga com o amiguinho, não quer dividir um brinquedo, o egoísmo, né? É meu. Não quer repartir, né, o brinquedinho, porque isso mostra os traços, né? Que ela é um pecador, somos, né? Nascemos pecadores, né? Mas todavia sabemos que o remédio para isso é Jesus. É o Evangelho, é a palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Senhor Deus e Pai, queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra, Pai. Queremos lhe agradecer, Senhor, por este momento de aprendizado, Senhor. Sabemos, ó Deus, que por vezes, ó Deus, nós deixamos ser levado pelo nosso coração, Senhor. E quando vamos ver, Senhor, erramos, pecamos, mas que o Senhor possa nos ajudar, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, nas nossas atitudes, Senhor, para com o nosso próximo, para com nós mesmos, Senhor. Que nós não venhamos querer vingança, Senhor. Que esse sentimento, Senhor, o Senhor possa tirar, Senhor, trabalhar nos nossos corações, ó Pai, para que não venhamos querer vingança, Senhor, para com o nosso próximo. Para que não venhamos querer retaliações, Senhor. Para que não possamos, Pai, desejar esse desejo, Senhor, de vingança, Senhor, de ira, Senhor. Nos ajude, Espírito Santo de Deus. Trabalhe isso em nossas vidas, Senhor. Pai, para que nós possamos ser melhores, Senhor, a cada dia, Senhor. Dentro da sociedade, Senhor, que estamos inseridos, ó Pai. Dentro do nosso trabalho, das nossas casas, Senhor. Na faculdade, na escola, Senhor. Meu Deus, que nós possamos, ó Pai, com a Tua graça, Senhor, praticar, Senhor, o Evangelho, Senhor. Nos ajude, Senhor. Meu Deus, que nós possamos, ó Pai, abençoar aqueles que nos causam dano, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, agir com amor, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, não caminhar 1 milha, mas 2, Senhor. Nos ajude, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, mostrar, Senhor, para o mundo, Pai, que o Senhor transformou nossas vidas e que pode transformar a vida do outro também. Meu Deus, para a glória do Teu nome, Senhor, nos ajude, Senhor, a fazer como o Senhor fez, Senhor. Perdoou ali, Senhor, aqueles, ó Pai, que o crucificaram, Senhor. Aqueles, ó Deus, que maltrataram a Ti, Senhor. Meu Deus, que nós possamos, ó Pai, através do Seu exemplo e dos apóstolos, Senhor, também, que ali sofreram, Senhor, mas eles ali manteram a sua fé firmes em Ti, Senhor, no Seu exemplo. Com a Tua graça, Senhor, nos ajude, Pai. Meu Deus, e tantos outros exemplos, Pai, de irmãos, ó Pai, como eu citei aqui de Hudson Taylor, Senhor, Teu servo, Senhor,
que no qual agiu com amor, Senhor, por aquela pessoa, Pai, que lhe maltratou, Senhor. Que nós possamos agir, Senhor, com a Tua graça, Senhor. O solteiro fez isso não porque ele era bom, Senhor, mas porque a Tua graça alcançou ele, Senhor, transformou sua vida, Senhor, assim como transformou a nossa, Senhor. Meu Deus, não tem mérito nenhum nisso, Senhor, o mérito todo é seu, Senhor, mas que nós possamos agir assim, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, que nós possamos abençoar, Senhor, que nós possamos abençoar aqueles, ó Pai, que nos maltratam, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Como aprendemos aqui, Senhor, sabemos que existem as leis, Senhor, estão vigentes aí, mas todavia, Senhor, não podemos querer fazer justiça com as próprias mãos, Senhor. Meu Deus, nos ajude, ó Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, porque, meu Deus, às vezes somos influenciados por esse nosso coração caído, Pai, mas nos ajude, Senhor, trabalhe isso dentro de nós, Senhor, para que nós possamos com a Tua graça fazer morrer esses sentimentos, ó Deus, pecaminosos, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Nos ajude, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor.